Hoje eu estou aqui no consultório do Dr. Roberto Teixeira. Ele vai dar algumas dicas para você que está em casa e esclarecimentos. Dr. Roberto, muito obrigada por atender, por receber o programa Verdade aqui no seu consultório. Eu é que agradeço. Dr. Roberto, o que são varizes? Varizes são veias, né, que já existem na perna, né, são veias normais que se transformaram em veias dilatadas, tortuosas. Com isso, elas perderam a capacidade normal que elas têm de trazer o sangue de volta para o coração e geram um regime de hipertensão na perna que ocasiona os sintomas todos das varizes. Então, são veias anormais. E o que causa essas anormalidades nas nossas varizes, né? Nas nossas veias, digamos assim? Não existe uma causa única, assim, né? A gente tem que ver um contexto todo. Existe um fator predisponente. A predisposição é a hereditariedade. A hereditariedade é a causa de tudo, né? Se a pessoa nasce com a hereditariedade para ter varizes, com a tendência para ter varizes, e ela for sujeita a uma série de fatores que a gente chama de agravantes, né? Ela vai ter as varizes, né? Quais são esses fatores? Anticoncepcional, gravidez, profissão, pessoas que trabalham muito tempo em pé, sedentarismo, sobrepeso e depois a própria idade, né? Então, se a pessoa não tiver tendência para ter essas varizes, uma tendência hereditária, ela pode ter 15 filhos que ela não vai ter varizes. Então, realmente o que conta é a hereditariedade. Quais são os sintomas, doutor Roberto, para quem está em casa saber que chegou o momento de procurar um médico? A gente poderia classificar, assim, basicamente em dois tipos de pacientes que nos procuram, né? Aquelas que nos procuram, assim, por causa do problema estético, por causa daquelas, geralmente aquelas veinhas, né, os vasinhos, vulgarmente chamando, que nós chamamos de telangiectasias, essas não dão sintoma nenhum, né? E tem as varizes mesmo, né? Aí são aquelas veias que ficaram dilatadas, que ficaram tortuosas, que você olha na pele, na perna elas têm relevo, né? Essas sim costumam dar sintomas. Quais são esses sintomas? Peso, cansaço, geralmente no final do dia, coceira, cãibras, inchaço, né? São sintomas que vão aparecendo, geralmente eles começam a se intensificar no começo da tarde e estão bem intensos à noite. Então, esses são os sintomas assim, principais das varizes. Então, quem que nos procura aqui? Quem quer resolver o problema estético ou quem tem sintomatologia, né? Que aí a gente tem que investigar para ver que grau que essas varizes estão deficientes e indicar ou não uma cirurgia. Eu lembro que antes de eu ser sua paciente, eu sentia muito as minhas pernas latejarem. Qual o sintoma? O que isso significa? Porque eu sei que o senhor me tratou e, ainda bem, para a honra e glória do Senhor, hoje eu não tenho mais problemas. Mas quem está em casa e que sente a mesma coisa, aquela coisa na madrugada, eu lembro que eu não dormia, que era terrível, eu passava as noites em claros, até chegar aqui. Aí depois o senhor conseguiu resolver essa minha situação. Mas para quem está em casa, que significa esse latejar das pernas? Exatamente isso, porque assim, ó, o sangue venoso, ele tem um fluxo no sentido do pé, perna, coxa, coração, né? Quando essas veias estão deficientes, além de ter que vencer a força da gravidade, né, essas veias elas têm o que a gente chama de refluxo. O sangue sobe, mas ele sempre desce um pouquinho. É como o refluxo no estômago, né? Então, isso no decorrer do dia, essa hipertensão venosa vai gerando esse inchaço e vai gerando esse latejamento, essa dor. Por isso que quando a pessoa chega em casa e geralmente toma o seu banho, deita, essa dor, esses sintomas aliviam. É porque aí a pressão venosa vai a zero e esses sintomas todos desaparecem. E qual é o tratamento que nós temos hoje para esse tipo de situação e para as outras também, né? Então nós temos que ver... Nós temos um tratamento clínico, um tratamento cirúrgico e a escleroterapia. O tratamento clínico consiste no uso de remédios próprios para isso, né? E o uso ou não de meias elásticas. Esse tratamento ele é muito eficaz no sentido de combater sintomatologia. Todos esses sintomas que eu falei, eles desaparecem com essa medicação. Só não desaparecem as varizes. Aí é que entra o tratamento cirúrgico, né? Então, o tratamento cirúrgico ele vai fazer, em definitivo, o que esse tratamento clínico está fazendo provisoriamente. E, por último, a escleroterapia.
A escleroterapia, o que é isso? É secagem, vulgarmente secagem de varizes, né? Consiste em injetar um líquido dentro daquela... É indicado naquelas veias vermelhinhas, os chamados vasinhos, né? É um líquido que a gente injeta dentro da veia para provocar uma irritação e aquela irritação vai fazer a veia secar. A gente só consegue diagnosticar a diferença entre uma e outra vindo ao médico, um especialista, que saiba diferenciar para dizer qual tratamento precisa ser feito, né? Exatamente. A gente tem que ver que tipo de veia que tem, qual é a topografia daquela veia. Às vezes a pessoa tem uma mancha grande daquelas veiazinhas vermelhinhas, pequenininhas, mas ela tem uma veia grande alimentando. Então a gente tem que saber se tem aquela veia, tratar aquela veia primeiro para depois poder secar. Né? Isso existem aparelhos, fleboscópio que a gente tem no consultório, ou eventualmente o uso de um ecodoppler, de um ultrassom, que mostra toda a configuração das veias dos membros inferiores. Agora eu vou tirar uma dúvida pessoal minha, que eu tenho certeza que você está em casa também tinha esse medo que eu tinha, hoje não tenho mais porque o Dr. Roberto está me acompanhando. Eu fiz um tratamento, Dr. Roberto, com um médico que eu acredito que na área hoje deve ter muitos que não estão capacitados ainda para isso. Eu, na época, achei que eu ia secar as varizes, né? Que a gente não sabia qual era o nome certo que era dado, escleroterapia. E na época ele fez o tratamento, eu fui para casa tranquila, chegou a noite, aquilo começou a doer, latejar, começou a criar nódulos pretos por toda a minha perna e aquilo começou a me assustar. Eu tô ficando, isso aqui vai causar algum problema. Procurei o médico na época, quando ele olhou para mim, ele falou assim, menina, você poderia ter morrido de embolia. Ele começou a furar aqueles nódulos. Ninguém pode ser impedido de fazer. Nenhum médico, né, que esteja formado, ele pode ser impedido de fazer. Agora, aí é o bom senso. Isso aí tem que ser feito por especialista, por radiologista, por cirurgião vascular, né? Tem muitos médicos de outras áreas fazendo isso, tem enfermeiras fazendo isso, né? Como se fosse uma coisa corriqueira. É um procedimento médico que tem riscos, né? O que é que provavelmente aconteceu contigo? É aquilo que eu estava falando. Existem as veias que são esclerosáveis ou secáveis e as que não são, as que são cirúrgicas, né? Provavelmente foi feita uma escleroterapia numa veia já de maior calibre. Ele secou uma veia do sistema venoso superficial, mas é uma veia que provavelmente não seria indicada a escleroterapia, teria que ser retirada. Como podem fazer para evitar as varizes? Deixa uma dica para quem está em casa, doutor. Exatamente como eu tinha falado, não existe assim uma causa única para as varizes, né? São uma somatória de causas, né? Então, quando a pessoa tem o fator predisponente para ter varizes, ela não tem muito o que fazer, né? Mas ela pode fugir dos chamados fatores desencadeantes, né? Avaliar a necessidade do uso de anticoncepcional, quando trabalha muito tempo em pé, intercalar assim com algum tipo de caminhada, ao chegar em casa descansar um pouco com as pernas elevadas. Basicamente, atividade física é importantíssimo, né? Principalmente aquelas que mexem assim, com a articulação do pé, tipo caminhada, natação, porque elas ajudam no retorno do sangue venoso, aceleram esse retorno. Evitar a obesidade, né? O sobrepeso é um fator de risco muito importante para varizes, para gerar sintomas, os sintomas que às vezes não, principalmente o edema, né? Então, em alguns casos, aí vale a pena assim, né, consultar um especialista, o uso de meia elástica. O uso de meia elástica em pacientes que têm tendência genética, que trabalham muito tempo em pé, se revela muito eficaz. Quando for procurar um médico para tratar das suas varizes, você tem que procurar alguém da área, um especialista, um cirurgião vascular. A partir de hoje, teremos uma pitadinha de Vanessa Miles. Ela trará dicas do coaching. O que é coaching? É o desenvolvimento humano. Se você ficar atento a essas dicas, tenho certeza que você terá uma grande transformação. Então, a partir de agora, fique com as dicas de Vanessa Miles. Vanessa, agora é com você. Obrigada, Sandra Pisani. Vamos nós no programa Verdade com a nossa dica de coaching de hoje. Bem, hoje eu vou falar sobre visão, estabelecer uma visão.
Muitos de vocês já devem ter ouvido aquela frase do Walt Disney, que se você pode imaginar, você pode realizar. Então, é mais ou menos assim a frase dele. E o interessante é que pesquisas neurocientíficas, elas demonstram que a mente não diferencia a realidade vivenciada da imaginada. Veja bem, o que isso quer dizer? Que a nossa mente projetando uma meta, um objetivo, um alvo a alcançar, como se já fosse realidade, ela vai gerar recursos para que a gente haja de acordo com aquela realidade que nós estamos projetando alcançar. Então, a gente vai desencadeando comportamentos, hábitos e posturas de uma forma muito mais natural, facilitada, e naturalmente nós vamos caminhando para alcançar esse objetivo. Então, exercite isso. Tenha claro, tenha em mente uma realidade que você quer alcançar. Por exemplo, se você é supervisor em uma empresa e você quer muito chegar à posição de gerência, imagine-se na posição de gerência. Imagine-se dando uma reunião para essas pessoas, as pessoas te aplaudindo, admirando, agradecendo a você os teus feedbacks, a tua orientação, a tua condução. Isso fará toda a diferença. No dia a dia, com certeza, você vai ter muito mais facilidade de desenvolver essa postura e, com certeza, também vai chamar a atenção e conquistar aí a posição que você almeja alcançar. Faça essa experiência. Eu sempre digo, você não precisa acreditar naquilo que eu estou falando. Vivencie, experimente e, com certeza, você vai ter bons depoimentos para contar para a gente depois disso. Um abraço e até mais, Sandra. Até a próxima dica. Hoje o programa Verdade está recebendo o Luca Diniz. O Luca é um jovem cheio de talentos que hoje a gente vai poder ter a oportunidade de conhecer ele um pouquinho. Luca, obrigada por ter recebido o convite do programa Verdade, por estar aqui com nós nesse momento. Eu que agradeço, é um prazer. Luca, quem está em casa, gostaria de conhecer um pouquinho mais da tua história. Então, vamos lá. Luca, da onde tu és, querido? Eu sou do interior de São Paulo, Franca. Você é filho do nosso amigo, ator e cantor Marcaldino. A gente não pode deixar de honrar ele aqui, né? Que é da nossa cidade, que é daqui, né? Mas, Luca, a gente sabe que tu pegou um caminho independente. Então, eu queria que tu contasse um pouquinho como é que tu começou na música. Meu pai sempre alimentou isso dentro de mim, não, assim, sem querer, né? Não foi uma coisa assim, não, eu sou músico, eu quero que meu filho seja músico também. Não é bem assim. Mas depois que eu fui morar com meu pai no Rio, quando ele morava no Rio, fui morar com ele e isso meio que cresceu dentro de mim. Eu comecei a ter um interesse maior por essa coisa de ter banda e tal, e eu sempre gostei muito de rock and roll, então já tinha essa coisa assim. E aí eu comecei a conhecer uns amigos músicos também, eu comecei a andar muito com essa galera assim, lá do Rio, né? E aí eu montei uma banda, uma bandinha, assim, comecei a fazer uns shows por ali mesmo, pelo lugar onde eu morava e tal. E aí isso foi crescendo cada vez mais, né? E aí veio o lance de atuação também, da arte, né? E tu é bem responsável, amado, com teus compromissos, com shows, teatro. Sempre fui. Com tudo que me parece compromisso, para mim é uma honra estar dando uma prioridade àquilo, né? Quando aquilo se torna uma prioridade, fica gostoso até, assim. Claro que tem aquela coisa assim, se eu gosto, fica mais legal. Agora, quando é, tipo assim, uma outra coisa que não tem a ver comigo, eu acho que não é bem... Aí eu falo, não, acho que eu não prefiro não colocar minha responsabilidade em cima disso. Eu questionei porque, pela tua idade, muitas das vezes a gente vê que alguns levam meio na brincadeira, né? E pelo que eu pude perceber, já deu para ver que realmente tu já vê como um trabalho, tu vê como teu futuro, como um foco que tu tem procurado, né? Você tem que ter confiança em você mesmo, tem que saber bem o que você quer. E acima de tudo isso, você tem que ter a sua confiança, você tem que confiar em você mesmo. Eu te conheço muito pouco, a gente se conheceu recente, mas eu já te admiro só pela tua postura. Luca, conta aí pra gente os teus trabalhos, por onde tu passou, como é que foi a tua caminhada até aqui? Sim, então, atualmente eu tô com o LED Live, que é um projeto de música eletrônica. Eu toco guitarra junto com o DJ Daniel Marques, que é também ator. A gente se conheceu na Malhação, quando a gente estava gravando. E ele já tem alguns trabalhos na Globo também, né, e tal.
E a gente se conheceu ali, nos corredores do Projac mesmo. Aí a gente teve uma ideia assim, pô, tu é DJ, gosta de música, eu também sou guitarrista e tal, já tocava em banda, na época eu tava com uma banda. Tanto que eu saí da banda na época por causa do LED Live. Porque eu comecei, aquilo que eu te falei, a prioridade, né? O que tava me dando mais trabalho era a prioridade. Então o LED Live tava sendo a minha prioridade do momento e se tornou a prioridade no momento da minha vida, assim, atualmente, né? Eu vim pra Floripa agora... segunda-feira eu fiz um show na Sete Club, né, ali da Beira-Mar. Eu fiz um show, a gente fez um show ali, depois do show do meu pai também, que teve um show ali dele. Como a minha pegada é um pouco mais jovem, a música eletrônica ela atrai um público mais jovem, como eu e tal, né, eu acho que deu um resultado incrível, assim, foi um dos melhores shows, assim, porque realmente você vê, né, quando a galera vai, quando a galera vibra, quando você tá com aquela energia, a galera entende a sua energia. Os primeiros testes que eu fiz foi pro filme Confissões de Adolescente. E aí eu comecei a fazer teste para esse filme, fui passando, foram quatro etapas. Passei nas 4 etapas. E aí gravei o filme. Aí logo depois, enquanto eu ainda estava gravando o filme, me chamaram para fazer Malhação. Eu não cheguei a fazer teste para Malhação. Logo me chamaram. Aí falaram, eu quero ele pra ser o Júnior e tal. Aí surgiu o personagem. E aí fiquei 1 ano na temporada, né? A temporada tem 1 ano, fiquei na temporada inteira. E depois, quando acabou, logo de imediato, quando acabou Malhação, eu fui pra Record. Gravar Milagres de Jesus, que foi essa minissérie religiosa. E era um menino que entregava pães e peixes pra Jesus e tal. Tinha aquela coisa, né? E assim, no intervalo de tempo entre a Malhação e a minissérie, eu participei da peça... Meninos e Meninas, que é uma peça jovem lá do Rio. Pro LED Live tem a página do Facebook, que é facebook.com/LED Live Oficial. Tem o Instagram, que é LED Live _oficial. E tem o LED Live Oficial também, são 2 Instagrams. E tem o YouTube também, que é LED Live Oficial, e SoundCloud é a mesma coisa. E tem a minha página oficial no Facebook também, que é Luca Diniz Oficial. Que quem monitora é meu pai. Quantos sonhos eu já tentei fugir, quantas lágrimas já saíram de mim, a minha voz se perdeu por aí, eu não aguento mais olhar pra mim. Tente entender o que é pra mim. Tente saber o que existe aqui. Sabe lá quando vai precisar ouvir a minha voz. Não volte a entrar aonde te faz mal. Para quem não sabe, eu sou o pastor Fernando, pastor da Bispa Sandra, e para mim é um orgulho muito grande estar aqui no programa Verdade, e é um prazer muito grande. Eu quero, desde já, abençoar a vida da Bispa Sandra, que tem sido uma bênção de Deus no nosso ministério, tem sido uma ovelha exemplar, e eu quero aqui agradecer por tudo que a Bispa tem feito pela obra de Deus, pela Igreja de Palavra Profética, e nas nossas vidas desde o início. Então eu quero aqui deixar uma palavra de fé e abençoando a vida da Bispa Sandra e dizer que eu a amo muito em Cristo Jesus. Que Deus abençoe a Bispa Sandra e que a sua vida seja cada vez mais sucesso. E eu tenho certeza que coisas ainda grandiosas Deus tem para entregar na sua vida, Bispa. Que Deus abençoe e um forte abraço do seu pastor, pastor Fernando Cardoso. A nossa reivindicação de hoje é sobre os pescadores artesanais. Nós estivemos com eles e vamos mostrar para você a situação crítica que eles estão vivendo. Não saia daí, fique atento. Qual é a maior dificuldade de vocês aqui, dos pescadores nessa área?
A dificuldade está tendo nessa época de nós não poder trabalhar a safra da tainha. Essa é a maior dificuldade, que todo mundo se prepara. Eu sou um dos pioneiros a trabalhar essa pesca de tainha. A primeira rede de malha que foi iniciada a pesca da tainha, eu fui o primeiro a trabalhar. E vocês têm conseguido apoio pela Secretaria da Pesca e da Maricultura, porque abriram essa secretaria exatamente para que cada um de vocês tivessem apoio, né? Para que pudesse os ajudar, né? Aqui na nossa comunidade ou em qualquer outra comunidade de pesca de tainha, que tem rede de caça de malha, não vem ninguém dar uma decisão exata. O que se pode, não pode, sempre tem com 50 pessoas que conversam, todas as informações são negativas. A gente teve uma reunião lá na secretaria. Da Pesca e da Maricultura. Isso, tivemos lá. Quem era para estar lá era o nosso cabeça, o Ivo, que é a frente. Nós tivemos que ligar para ele comparecer lá. Uns 50 homens. São todos os donos das embarcações. Ele, depois de muito tempo, aí pegou o telefone e ligou lá para o ministro. Tá? Aí o Eugênio, que é um amigo nosso aqui, que tem um barco, tem o mesmo problema que eu tenho, que ele tem, que todos têm. Aí ele ligou para ele, não, segunda-feira vai sair um pessoal nosso, pescador nativo, pescador que pesca mesmo, e vai lá falar com o ministro, que ele deu a palavra e estava esperando lá. Então, segunda-feira nós estamos aguardando ele lá para decisão se nós temos liberação ou não para pescar. Porque liberação para a praia teve, nós não vimos até hoje. Para nós era ontem, né, que é dia 15, não teve. Para os barcos é dia 1º, eles não sabem de nada. Então a gente não sabe de nada, nós temos neutro, não vem uma pessoa dizer, não, nós temos a liberação, vocês podem pescar. A gente não sabe de nada e nada foi decidido. Se o senhor pegar o seu barco e sair para o mar para trabalhar, né, para sustentar a sua casa, eles vão lá e retiram. Mas para explicar o que está acontecendo, para dizer como é que está o encaminhamento, se as coisas vão acontecer, que prazo é esse, se ele se cumpre ou não se cumpre, nada, ninguém aparece. E nós estamos decididos, se não resolver, nós vamos fechar a ponte. Tem embarcação ali, nós vamos juntar as famílias todas e vamos lá para a ponte. Nós vamos trancar a ponte ali para eles aprenderem como nós precisamos e nós temos família para sustentar. A gente se sente até abalado, porque a pescaria está aí, o peixe está aí e nós não temos uma decisão nenhuma de pescar. E a gente está esperando, espera hoje, espera amanhã e nada aparece uma notícia boa. Essa notícia que aparece é só ruim. A lancha do Ibama anda aí atrás das embarcações, botando as embarcações para terra. A gente sobrevive da pesca, todos nós, para sustentar a nossa família e o Ibama, o Ivo, todo mundo lá em Brasília não se decide nada, e a gente quer sair para o mar e não pode. Mas o programa Verdade também vai fazer algo por vocês, porque nós vamos em frente até trazer resposta a essa comunidade. A parte da secretaria que é para assumir e para ser responsável pelo pescador, brigar pelo pescador, ela é que está complicando toda a classe do pescador, tanto artesanal como industrial também, né? Que tem, né? Então o que acontece? Eles querem para estar brigando pela gente e estão enrolando a gente. De não liberar uma licença ou deixar para cima do laço, de ficar esse impasse. Dia 1º começa um, dia 15 começa outro e dia 30 começa o outro. E nada disso saiu. A Federação Catarinense, que era para estar também brigando pela classe do pescador, que todos são filiados à federação, às colônias, também não brigam, então fica esse impasse. E a tainha é o seguinte, a tainha ela foi aberta dia 1º de maio, ela vai terminar dia 15 de julho. E se até lá não tiver uma solução, como é que vai ficar a classe do pescador aí? A Secretaria da Pesca foi feita para ajudar, não para complicar. Nós vamos questionar na Justiça Federal o porquê e qual o motivo adotado pelo Ministério da Pesca e do Meio Ambiente para limitar em até 10 toneladas o tamanho das embarcações. Quando, na verdade, o que é que acontece? Em licenças ambientais dadas pelos mesmos dois ministérios, da Pesca e do Meio Ambiente, se falava em até 20 toneladas. Né? Então, assim, qual foi o motivo real e objetivo e técnico da mudança desse critério? Pois assim, quem tem acima de 10, o pescador que tem uma embarcação acima de 10 toneladas, não precisa comer, não precisa pagar seus impostos, não tem direito então a pescar? Então vamos ter 2 pesos e 2 medidas? Se ele é classificado como pescador artesanal, ele tem o direito à pesca, né? Ele tem direito ao trabalho, esse é um preceito constitucional, né? Então não é um critério, um mero critério de tonelagem que vai tirar o direito constitucional
dessas pessoas pescarem como seus pais fizeram, como seus avós fizeram. Então é esse o critério técnico que nós vamos questionar junto à Justiça Federal para tentar salvaguardar o direito dessa população tão sofrida de poder, pelo menos, trabalhar, que é um direito constitucional. Como você pôde acompanhar, a situação do pescador artesanal realmente é um absurdo. Eu fico indignada com isso. E eu tenho certeza que você também. Mas eu vou deixar aqui um apelo a você, prefeito e secretário da Pesca. Faça realmente algo por esse povo. Mas como eu, tenho certeza que mesmo indignados, nós precisamos, nesse momento, da oração do pastor Joabe, que com certeza será um momento muito agradável para acabar o programa Verdade deste dia. Então, pastor Joabe, agora é com você. E a Bispa Sandra, deixa um grande beijo em seu coração. É um prazer imenso estar aqui no programa Verdade da Bispa Sandra. É um prazer orar por você. Senhor, meu Deus e meu Pai, eu clamo agora, ó Deus de Israel, por esta pessoa que está cansada, que já não suporta mais o sofrimento, já não suporta mais, Senhor, a dor de uma perca. Essa pessoa que já bateu em várias portas, vive, meu Pai, sobre a depressão, sobre a angústia, tem carregado consigo um jugo da maldição. Tudo que esta pessoa faz dá errado, os caminhos desta pessoa está trancado. Mas neste momento, ó Deus de Abraão, Deus de Elias, Deus de Isaac, Deus de Jacó, eu profetizo sobre a vida desta pessoa a dupla honra. Eu profetizo, meu Pai, como está escrito no livro de Isaías, capítulo 61, versículo 7, para cada dia de vergonha tereis a dupla honra. Para cada dia de afronta eu te exaltarei, é o que está na tua palavra. E com base nesta palavra, eu profetizo que o Senhor vai honrar esta pessoa. E quem viver, verá em um nome de Jesus. Permaneça ligado, porque ao decorrer desta programação, Deus vai liberar um milagre na sua vida, na sua casa e na sua família. Um forte abraço do seu irmão em Cristo, pastor Joabe Miranda.